galera tricolor, estamos começando aqui mais um vídeo no Saudações. Infelizmente a gente não pode fazer as nossas lives, não vamos ter aquela nossa interação, aquela troca de ideias, mas enfim, vamos falar das notícias principais aí do nosso Flusão. Fluminense que não joga mais em São Januário pela Copa Libertadores, o pedido foi feito aí pela diretoria do clube vascaíno e o tricolor então fez um acordo. Importante a gente ressaltar antes de tudo que o Fluminense e Vasco tinham um contrato, inclusive com multa. Essa multa, se eu não me engano, estava na casa aí dos 100, 120 mil reais, caso fosse descumprido esse acordo. Mas como o presidente Jorge Salgado chegou no Brasil, entrou em contato com o Mário Bittencourt e a relação das diretorias é muito cordial, muito amistosa, o presidente do Fluminense entendeu o apelo do presidente vascaíno e, portanto, não vai cobrar a multa, aceitou numa boa desfazer o acordo e já encaixou o jogo do Fluminense lá no Newton Santos, o que também atende por tabela, se não no primeiro motivo, mas por tabela, o desejo de muitos tricolores que queriam ver o Fluminense jogando no Newton Santos, pela logística, pela facilidade do acesso e também por comportar um número maior de torcedores no estádio Newton Santos. O Flu, inclusive, acabou de emitir uma nota oficial que a gente vai comentar com vocês agora. Diz o seguinte, olha, Fluminense jogará o próximo jogo da Libertadores no estádio Newton Santos. A decisão foi tomada após o pedido do Vasco da Gama, que alegou razões de segurança para pedir a mudança do local inicialmente marcado para o jogo. Embora estivesse prevista em contrato a realização dos dois jogos em São Januário, o Fluminense decidiu mudar o local da partida em nome da boa relação que os dois clubes do Rio mantêm, sem a cobrança da multa que o Fluminense teria direito. O Fluminense lamenta que questões de segurança verificadas na história recente do futebol brasileiro tenham balizado o pedido do Vasco. E ressalta que as regras impedem a exposição de símbolos cruz-maltinos que geraram reclamações de alguns torcedores. O impedimento da exposição dos símbolos do Vasco da Gama foi uma exigência da própria Conmebol. Não foi o Fluminense que fez nada não, foi para atender uma exigência da Conmebol. O Fluminense teve que então omitir aí os escudos da Cruz de Malta, enfim, o escudo, qualquer símbolo que se relacionasse com o Vasco. Mas enfim, ainda diz a nota, após a linda festa corrida na noite dessa terça-feira, dia 1º de março, na vitória contra o Milionários, o Fluminense agradece a receptividade do Vasco da Gama, clube com o qual manterá a mesma relação cordial e respeitosa de sempre. Como o gramado no Maracanã ainda não está pronto, e por isso o time Guerreiros ainda não poderá atuar em sua casa. O Fluminense convida a sua imensa torcida para desta vez lotar o Newton Santos e empurrar novamente o time para mais uma vitória. E aí é importante a gente destacar o seguinte, quando que vai ser esse jogo? Esse jogo ainda não tem data. O Fluminense aguarda ainda o vencedor entre Olímpia e Atlético Nacional, a partida que vai ser realizada amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite. O Olímpia venceu o primeiro jogo no Paraguai por 3-1, leva essa boa vantagem para a Colômbia, pode até perder por um gol de diferença que está classificado. Lembrando que não tem gol, como é que fala, o gol qualificado, né? O gol fora de casa. Se o Olímpia perder por 2-0, a decisão vai para os pênaltis. O Olímpia está como se fosse indo com uma vantagem de 2 gols de diferença, e se perder por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis, não tem essa questão mais do gol qualificado. Como o jogo é amanhã, a Conmebol ainda vai definir quando será a terceira fase da competição, se vai ser no dia 8, 9 ou 10. E aí o Fluminense já indicou o Newton Santos como palco desse jogo de ida pela terceira fase da Copa Libertadores. Mas perguntaram para mim, mas por que o primeiro jogo tem que ser no Rio de Janeiro? A Conmebol tem um ranking de clubes e o Fluminense nesse ranking ocupa atualmente a 30ª colocação. O Olímpia está em 14º e o Atlético Nacional em 9º, razão pela qual inclusive o Atlético faz o segundo jogo em casa. Pelas regras da Conmebol, o clube melhor ranqueado faz a segunda partida, a partida decisiva do confronto no seu território. Portanto, o Olímpia está em 14º lugar e o Atlético Nacional está em 9º. Qualquer um dos dois que passar estão melhores ranqueados do que o Fluminense. Portanto, o Flu decide fora de casa sua sorte na Libertadores. Lembrando que para a equipe que perder esse confronto vai se classificar diretamente para a Copa Sul-Americana, o que ninguém quer, né? A gente quer realmente a Libertadores entrar nessa fase de grupos, portanto, tá aí a explicação oficial. O Fluminense então vai jogar no Newton Santos. Isso tudo teve a repercussão bem negativa da torcida do Vasco, né, que não sei se ficaram incomodados com a festa do Fluminense. A gente viu também que teve muitas provocações de lado a lado, o que é até natural no meio do futebol. Mas enfim, o Jorge Salgado, atendendo esse apelo aí dessa repercussão negativa entre os seus torcedores, acabou então fazendo esse movimento e o Flu vai mandar seu jogo no Newton Santos. A data, como eu disse, ainda vai ser definida. Por falar em pouco de data, o Fluminense descansou hoje, o elenco dos Guerreiros
teve esse dia de folga. Amanhã se reapresenta no Centro de Treinamento Carlos Castilho, quando já começa a preparação para o jogo contra o Resende, neste próximo sábado às 16 horas, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flu, com uma vitória simples, se sagra campeão da Taça Guanabara. Lembrando que esse ano a Taça Guanabara é o primeiro turno, né, são os pontos corridos. O primeiro clube melhor classificado é declarado campeão da Taça Guanabara. Aí vai jogar o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, fazem as semifinais do campeonato estadual. Já do quinto ao oitavo, eles fazem as semifinais e finais da Taça Rio, que se transformou numa espécie de prêmio de consolação, torneio de consolação aos clubes que não avançam às finais. Então é isso, galera, essas foram as últimas informações. Amanhã a gente volta com mais, não sei se a gente vai conseguir fazer a live, tomara que sim. Aí a gente já volta com a nossa programação normal, mas senão a gente vai fazer desses nossos vídeos aqui pra gente manter pelo menos um pouquinho desse nosso papo em dia. Fechou? Beijo no coração, se cuidem. Ah, se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê essa moral pra gente, aproveito também para pedir humildemente o seu like. Fechou? Valeu, galera, tchau, tchau.